vocês vão ter que seguir essa instrução. Vai ter que fazer sacrifício para chegar lá. Entenderam? Entenderam? Então pode ir. Quando eles saem, eles receberam toda a instrução dele. Quando eles saem para fora, eles ensinam os filhos a instrução. E esquecem a instrução. Por quê? Porque nós recebemos a instrução dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus, é fácil você levantar a mão da glória a Deus, é fácil você chorar. Dentro da casa de Deus, que é o éter, que é o lugar da instrução, as coisas são muito mais fáceis. Agora eu quero ver lá fora. Porque tem gente que dentro da casa de Deus recebe a instrução, só que quando chega lá fora esquece. E o segredo e a chave para a sua vitória, Deus te trouxe aqui, você está aqui até agora esperando, é impossível que você saia daqui de mão vazia. Por isso que Deus está lhe dizendo, a chave da sua vitória é, não se esqueça da instrução. Lá fora existe um mundo te esperando. Esse mundo lá fora vai te envolver com muitas coisas para tirar o seu foco, a sua atenção e para fazer você esquecer da instrução de Deus. Então lá fora você pode ver tudo, mas não pode perder o foco. Quantas pessoas lá fora começaram bem e terminaram mal? E como se explicar alguém que começa bem e termina mal? Isso é porque perdeu o foco. Lá fora, Adão chama os dois filhos que nascem, Caim e Abel, e ensina para eles a instrução. Os outros que nasceram dele já sabiam isso, mas os dois de fora não. E aí ele diz para Caim e para Abel, é assim que Deus quer que faça. É assim que deve ser feito. Os dois receberam igual a mesma instrução, mas tiveram atitudes diferentes. Nós não podemos esperar que todo mundo faça tudo igual a nós, ainda que a instrução seja a mesma. As pessoas podem receber a mesma instrução e fazer e ter atitudes e ações diferentes. Não é porque entenderam a instrução, é porque escolheram desobedecer. Caim e Abel receberam a mesma instrução, têm a mesma condição os dois. Só existe uma diferença entre eles. Abel opta em obedecer a Deus e Caim opta em não obedecer. Por quê? Porque Deus disse com ela, vai ter que ser um sacrifício, vai ter que ter sangue. Só que quando chega lá fora, Abel vai e obedece e diz, eu vou fazer o que Deus mandou. Deus não mandou dar 5 passos, Deus mandou dar 4. Você já viu aquele atacante de futebol, e é só ele bater no gol e fazer, só que ele pega a bola e quer driblar o goleiro, quer tirar o zagueiro, quer fazer uma cena e quer de gol. É semelhante ao crente que Deus diz para a direita, ele vai para a direita e para a esquerda, mas Jesus só diz para a direita. É semelhante ao profeta que Deus diz, vai lá e diz para ela azul, ele vai e diz, azul marinho. Ele quer pôr um pontinho da unha dele, no dedo dele, e ele estava junto. Ele quer que Deus usa ele, mas ele também quer usar Deus. Tem alguém aí? Caim tem esse sentimento, ele diz assim, Deus mandou sangue, sacrifício de animal. Você quer saber uma coisa?
que eu quero. São duas opções, fazer o que Deus quer ou fazer o que você quer. Agora eu me pergunto, o que é mais fácil? O que é mais difícil? Mais difícil é fazer o que Deus manda. Olha bem para mim, presta atenção, uma instrução assim para mudar a sua vida. Toda vez que você estiver em dúvida de que se foi Deus que mandou você fazer uma coisa, é simples. É só analisar se aquilo que Deus mandou você fazer é fácil ou difícil. Por quê? Porque coisas fáceis são vontades fáceis. O que é o pecado? O pecado é uma proposta de prazer imediato, mas de consequências terríveis a longo prazo. E meu diga amém. Quem gosta de comer doce? Levanta a mão. Tem gente que não levanta a mão, vou pegar quem é. Quem gosta de doce aqui? Quem gosta de churrasco aqui, de picanha, aquela bem suculenta? Gosta? É bom, né? É bom quando você pega aquele chocolate, chega agora cartão, tão doce que é. E aquela picanha salgada assim, hein? Saborosa, você come. É um prazer tão bom quando está na língua. Está na língua. E depois segura as consequências. É fácil emagrecer? É fácil engordar? Por que é fácil engordar? Porque é fácil comer. Por que é difícil emagrecer? Porque é difícil ficar bem. Caim e Abel não são só duas pessoas. Caim e Abel são duas vozes que vivem dentro de nós. Uma que diz assim: não faz o que Deus manda, não. Faz o que você quer. A outra diz assim: faça o que Deus manda, ainda que seja difícil e não seja o que você quer. Eu estava ontem na igreja pensando sobre isso. Como é difícil fazer o que Deus manda. 2 anos depois de me converter, eu me converti em 93. Eu me lembro que a Copa do Mundo de 94 eu já estava na igreja. E chegou em 95, isso é engraçado. Quando chegou em 95, eu tinha um Fiat Tempra. Já viu falar desse carro? Já viu falar? Já? Fiat Tempra. E não tinha. Eu tinha um Fiat Tempra aqui na banqueira hoje, né? Mas em 95 não era para ficar lá, era um espaço lá. E eu tinha um 92. Em 95 eu tinha um 92 bonito. Sério ouro! Oh, e a igreja onde eu congregava pequenininha tinha uma ruazinha de terra lá, onde os irmãos vinham. Não chovia, que era uma loucura, os irmãos chegavam na igreja de plataforma. E era essa altura de barro. E eu atento aquele barro, e dobra para aquele carro. Quando o pastor falava, vamos se levantar para dar bênção apostólica, eu meti o pé só para dar carona para os irmãos. Ia sujar o papete que estava. E um dia eu fui orar e falei para Deus, Deus, o Senhor sabe onde eu estava certo, eu não sabe ser pregador. E Deus disse assim, lá no meio do banco daquela igrejinha.
Você tem vontade de ser usado por mim, mas eu não uso de dó. O senhor está me chamando de dó? Você está chamando de dó por causa daquele carro. A viló não entendeu. Então vou fazer o seguinte. Eu te dou o ministério. Se você pegar esse carro e falar, não. Na hora eu pensei que isso é coisa da minha cabeça. Não, eu acho que eu estou. Alguém se anda exaltivo? Isso não pode ser verdade. Você imagina na luta. Porque tudo que Deus fala para mim fazer, eu vou fazer. É muito difícil. Mas a recompensa e de vez em quando você não pode pensar muito. Porque quanto mais você pensa, mais covarde você é. Tem que ser rápido para ti. Porque a fé ela se manifesta em fração de segundos. Ela é como um vapor, você vê que desaparece. Enquanto você estiver vendo, você tem que tomar posse dela logo. Porque ela pode desaparecer tão rápido como a água. Caim e Abel são duas sugestões dentro de nós. São dois que vivem dentro de nós. Sabe por que Deus rejeitou o que Caim ofereceu? Por quê? Porque Deus disse no Éden: eu quero ovelhas, eu não quero carne. E o que é mais fácil você dar para Deus? Um capim cortado ou uma ovelha que você teve que dedicar tempo para criar? Abel era desprendido, Caim era prendido. Abel desprendido vai e obedece. E aí o que acontece? Deus rejeita Caim. Presta atenção, vou terminar agora. Porque Caim fez para Deus o que qualquer um deveria fazer. E se você fizer para Deus o que qualquer um pode fazer, não vai alcançar a favor de Deus. Porque Deus não se impressiona com coisas comuns. Caim é aquela voz que diz para você assim: não vai hoje porque está chovendo. Caim é aquela voz que diz para você assim: não vai hoje porque tem jogo do Flamengo. Do Botafogo, ou do Fluminense, ou do Vasco. Caim é aquela voz que vai lutar com unhas e dentes para você desobedecer a Deus. Já viu o desenho animado, a voz? Aqui é o teatro, aqui é o original. Aquilo é um desenho animado. Só que dentro de cada um de nós vive um Caim e um Abel brigando todo dia. Um dizendo: não faz desse jeito, faz do jeito que você quer. E o outro dizendo assim: não, eu vou fazer do jeito que Deus manda. Eu vou fazer do jeito que Deus quer. Mas o outro vai dizer assim: não, mas é difícil fazer o que Deus quer. Faz o que você quer, que é mais fácil. Mas a outra voz vai dizer assim: não, ainda que seja mais difícil, eu estou vendo a longo prazo. Eu vou fazer o que Deus quer com você. Nessa tarde, para encerrar esse assunto, eu sei que você está cansado, eu quero deixar para você pensar: qual dos dois vai morrer? Porque não tem como os dois ficar vivos. Hoje é a tarde do homicídio. Ou você mata um, ou você mata outro. Que é o tipo. É muito mais fácil você matar Abel. Porque Abel é a voz de Deus dizendo para você obedecer. E é sempre mais fácil você assassinar a voz.
Eu não quero perguntar quantos Abéis a gente já matou dentro do sorteio, quantos eu já matei dentro de mim, para a gente não ficar constante isso. Mas eu quero dizer, nessa tarde, dentro dessa empresa, para tentar assassinar Abel e cala a boca de Caim. Feche seus olhos.